Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo fura a retranca do São Bento, constrói uma belíssima vitória, ganhando opções no elenco. Galopo artilheiro e vejam só, os laterais foram destaques. É o que a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, tô aqui num cenário diferente, tô nos estúdios da Band News FM, onde hoje, inclusive, estrei como comentarista. Então convido vocês a assistirem as jornadas aqui da Band News FM, da rádio Band News FM. Tô muito feliz com essa oportunidade. Comentei meu primeiro jogo, São Paulo 3, São Bento 0, ou São Bento 0, São Paulo 3, e tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, para falar do que aconteceu no jogo. Eu tô muito impressionado com a possibilidade que o técnico Rogério Ceni está tendo ao longo da temporada. Vai ter ao longo da temporada com as alternativas que ele vem recebendo. Porque a gente está falando de um time que tem 13 desfalques por lesão. É muita coisa, em todos os setores. E mesmo assim, diante dessas dificuldades, em que em determinado momento foi pelo limite de estrangeiros, né, e isso também se modificou, a partir do brasileiro, o São Paulo vai poder colocar 7 jogadores em campo, né, estrangeiros e tudo mais. Então, a partir dessa dificuldade toda, alguns jogadores vão construindo, vão cavando o seu espaço no time titular e vão entendendo o modelo tático do Rogério. Esse jogo contra o São Bento foi um jogo que parecia simples de ser resolvido, e quando a gente olha o placar final, parece que um 3-0 foi um jogo fácil, né? Tranquilo, né? Um placar elástico desse, o São Paulo atropelou o São Bento. Não foi bem assim. Uma equipe que está há algum tempo sem vencer, já são 6 partidas, né? Começou o campeonato bem, arrancando o empate do Palmeiras no Allianz, depois conquistou 8 pontos nas 4 primeiras rodadas, só que nas últimas 6 apenas um pontinho. Então teve uma dificuldade aí o São Bento nessa reta final. Mesmo assim, o Paulo Roberto Santos montou uma retranca, obviamente, né? Para tentar, em uma bola, conseguir algum resultado, até porque, por questão de tabela, o São Bento está preocupado em relação ao rebaixamento e ainda está brigando por classificação, está vivendo essa dicotomia aí dentro do regulamento do Campeonato Paulista. Então o São Bento mais se defendeu do que atacou, e o São Paulo foi o dono do jogo. Só que ao mesmo tempo que o São Paulo foi o dono do jogo, comandando as ações, teve muitas dificuldades de entrar pela retranca imposta pela equipe do São Bento. E aí, no primeiro tempo, teve um jogador que se destacou e que talvez a torcida, não sei se não vai concordar comigo, mas eu sei que a torcida às vezes torce um pouco o nariz para ele. Eu tô falando do Rodrigo Nestor, que é um jogador que eu também já critiquei bastante. Ele tem uma dificuldade muitas vezes de aparecer para o jogo. A torcida critica muito porque o Rodrigo Nestor pouco marca e às vezes pouco ataca. Pois eu quero dizer para vocês que nesse jogo, diante das dificuldades encontradas pelos homens de frente do São Paulo, Galopo, Luciano, Caleri e o Wellington Rato, o Nestor teve a famosa alta taxa de participação. Foi um cara que carimbou muito as bolas e que inclusive teria dado um passe espetacular para o gol do Caleri se ele não tivesse impedido. No primeiro tempo ele dá um passe por elevação, o Caleri aparece no meio da defesa e de cabeça faz o gol, mas o juiz marca impedimento. O Nestor continuou participando, continuou atraindo a marcação, e o Wellington Rato também foi o outro jogador destacado, porque o Galopo estava muito travado, o Luciano estava travado, e o Wellington Rato não ficou preso no lado direito, se deslocou bastante, e nas bolas paradas, o Rato acaba se tornando uma grande saída para a equipe do Rogério Ceni. Com extrema dificuldade, é na bola parada que você resolve muitas coisas, e isso aconteceu. Já nos acréscimos do primeiro tempo, depois de 13 escanteios em sequência, a bola é desviada pelo Luciano no meio da área, na cobrança do Wellington Rato pela esquerda, e o Galopo aparece para fazer o gol, choradinho, né, de carrinho, e a bola bate no travessão antes de entrar. O Galopo, como disse o Rogério Ceni, ele tem o gol. E o que é o gol, senão a coisa mais importante do futebol? Tem que deixar ele no time, ele tem que ter sequência, seja de meia, seja de atacante, de segundo homem, de lado, não sei, o Galopo tem que estar em campo, porque a bola tá batendo nele e entra. Não tem jeito, o cara quando tá na fase ele tem que ser aproveitado, mas ele não fez só isso, evidentemente, né? Acho até que não foi o craque do jogo, como eleito pela transmissão da partida, mas eu acho que o Galopo, obviamente, né, tem construído o seu espaço especialmente pelos gols que ele marca. Personalidade para marcar gol de pênalti, aparecer na área, pisando na área, já foi escalado até de falso 9 no lugar do Caleri. Cara, ele tá muito afim e ele tá aproveitando as oportunidades. Então o Galopo merece, obviamente, esse destaque. Aí o São Paulo vira o jogo, né, no intervalo, vencendo por 1-0. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, logo no começo, o que naturalmente iria acontecer, o São Bento começa a buscar o ataque.
e oferecendo espaços ao São Paulo. Mas numa primeira bola, já numa das primeiras bolas, né, numa primeira o Rafael faz uma defesa num chute de longe, mas numa das primeiras há uma inversão do lado esquerdo para a direita, e o Caio Paulista acaba sofrendo a chamada bola nas costas, né? Porque o lateral Ivan infiltra e ele recebe na frente do Rafael. O que é que ele faz? Ele desperdiça, ele toca por cima. Ali o São Bento teria empatado o jogo, mas foi a única falha do Caio Paulista no jogo. Fez um brilhante jogo esse lateral, ponta-ala, atacante, jogador polivalente contratado pelo São Paulo. O Caio Paulista fez um jogo muito bom, especialmente no setor ofensivo, e defensivamente, ele também fechou alguns espaços. Essa foi uma falha considerável, ele mesmo reconheceu isso na entrevista, acontece, né? Porque ele não tem o cacuete, né, da defensiva, ele está aprendendo, ele foi lançado como lateral pelo Fernando Diniz, foi contratado para ser improvisado também pelo Rogério Ceni e vai ser utilizado muito no ataque também. Mas eu acho que na lateral ele deu conta do recado, pelo menos, obviamente, nesse jogo, né? Contando aí a dificuldade que você tem contra uma equipe do interior de São Paulo que não é tão grande quanto de outros adversários que o São Paulo vai enfrentar. De qualquer forma, no segundo tempo, quando o São Paulo, logo em seguida, né, porque no São Bento ameaçou ali nos primeiros minutos, logo que o São Paulo retomou a posse e o controle do jogo, e aí sim encontrou mais espaços, o lado esquerdo foi muito utilizado. O Rodrigo Nestor caiu muito por lá, fazendo novamente uma boa atuação no segundo tempo, e o Caio Paulista apoiando, criou várias oportunidades. E aí o São Paulo empilhou gols perdidos, né, com cruzamentos para a área que o São Bento tinha que afastar, porque os espaços estavam se abrindo para que o São Paulo pudesse fazer pelo menos mais um gol. Só que o gol, o segundo, acaba saindo pelo lado direito. Porque, de novo, né, o Wellington Rato, de novo, muito efetivo ali pelo lado direito, mas aí ele foi trocado pelo Pedrinho. E aí, vejam só, o Pedrinho, que já tinha feito um golaço contra a Inter de Limeira, pedido pelo torcedor na arquibancada, entra. Inicialmente ele entrava pelo lado esquerdo, mas nesse jogo contra a Inter de Limeira entrou pelo lado direito. E de novo dessa vez entrou pelo lado direito. Embora tenha feito jogadas também pelo lado esquerdo, dando chapéu, dando, né, chapéu de cabeça, chapéu. Tava solto o Pedrinho. Mas aí, aparecendo como um centroavante, ele apara um cruzamento do Natan. O Natan, que fez um ótimo jogo. Falei do Caio Paulista, o Natan tem aproveitado a oportunidade também. Quando a gente fala de 4 laterais direitos que o São Paulo tem, o Orejuela eu acho que já perdeu o bonde, obviamente, pela qualidade, né, que ele não tem, e os outros, Rafinha e o Igor Vinícius, que abram o olho, porque o Natan, vindo do Coritiba, fez um jogo espetacular, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E ele faz uma jogada de flanco maravilhosa quando ele sofre a falta do Bruno Aguiar na entrada da área. Ele toca para o Calério finaliza até de forma fraca, né, mas poderia devolver no Natan, só que ele é abalroado pelo zagueiro do São Bento, e na falta há uma cobrança do Alisson, que também havia entrado, né, o Alisson que tá voltando, né, ao time titular, ou pelo menos a ser relacionado, né, ele, depois de um longo tempo parado, ela esbarra na barreira, volta para o Natan de cabeça consegue tocar para o Pedrinho. A sensação é que o Pedrinho estava um pouco à frente, mas obviamente o VAR analisou, o ângulo da televisão não é dos melhores, e aí o gol foi validado. Pedrinho aparecendo como um centroavante para fazer o gol. E aí tem um negócio interessante. No gol do Galopo, o Caleri está do ladinho dele. A bola passa, o Galopo faz o carrinho e faz o gol. No gol do Pedrinho, o Caleri está do ladinho dele. Quando o time tem muitos atacantes, como é o caso do São Paulo, né, muitos homens de frente, o Caleri ele não é mais aquele protagonista isolado como ele era em outras temporadas, né, em que ele tinha que resolver tudo sozinho. Então facilitou um pouco a vida do Caleri em determinados momentos, mas a bola sobra menos para ele. Faltava o gol dele. Ele já tinha feito um que o juiz anulou no primeiro tempo, até que ele faz o segundo. Numa assistência do Patrick, lateral da base, que entrou no lugar do Caio. Outra opção ganhada, né, adquirida pelo Rogério Ceni. Num cruzamento, o Caleri aparece sozinho no meio da defesa para deslocar de cabeça e faz só o seu segundo gol na temporada. A fase dele não é das melhores, mas não dá para deixar ele sozinho, né? Se tocar no Caleri, a gente sabe que há uma boa chance do gol sair. 3-0, pode não parecer o que foi o jogo, mas no cômputo geral, o São Paulo foi dominante. E o que me surpreende positivamente, o São Paulo não apenas foi sólido no jogo, conseguiu encontrar alternativas para furar um bloqueio do adversário, teve no Rogério Ceni trocas muito boas em determinados momentos do jogo, porque ele troca o Luan, que começou de primeiro homem, fazendo um bom jogo,
começando como titular depois desse seu retorno, né? Ele que está em fim de contrato, está vendo a sua renovação, ele substitui o Luan pelo Mendes, mas substitui o Rodrigo Nestor pelo Pablo Maia, que eu acho que o Rogério está tentando encontrar um segundo volante, porque na opinião dele, o Mendes seria um segundo volante. Quando o Mendes começou a jogar no São Paulo, ele percebeu, não, vai ser primeiro. E ele tem muitos primeiros volantes. Eis que não tem tantos assim na segunda função. E aí, só o Nestor. O Nestor que fez um bom jogo, mas ele precisa testar outros jogadores ali. E o Pablo Maia entrou nessa função um pouco mais à frente do Mendes. Foram as trocas do Rogério, além do Pedrinho, que, como eu falei, além do Patrick e do Caio Paulista, enfim, o Pedrinho que também entrou bem mais uma vez. Vejam só que o São Paulo, com tantos desfalques, ganhou, na minha opinião, 2 laterais muito bons, Caio Paulista e Natan, 2 zagueiros construtores em que o time não está sentindo a falta do Arboleda, que a gente sabe que é titular e vai voltar em algum momento, mas Alan Franco e Beraldo, eles constroem o jogo a partir da linha divisória do gramado. E defensivamente vão bem também. No meio de campo você tem o Luan voltando, aí você tem o Pablo Maia, que está voltando a sua performance do Paulista do ano passado, onde foi o seu auge, quando ele surge no time profissional. O Mendes, que é titular absoluto. Aí você tem o Rodrigo Nestor, que fez um bom jogo, pode estar se recuperando, né? Porque ele sempre oscilou. Aí você tem o Luciano, que, embora não tenha feito um jogo brilhante, é um jogador que sempre dita as cartas, né? Sempre aparece para o jogo, sempre tá buscando a partida e tá fazendo uma função realmente diferente da que ele tá acostumado. E do meio para frente, você tem o Wellington Rato, que talvez seja o principal jogador do time ao lado do Galopo, você tem o Galopo, você tem o Caleri, você tem o David que tá machucado, você tem o Erisson, que é o reserva do Caleri, que tá machucado também. Você tem muitas possibilidades hoje para você poder vencer a temporada. Não sei aonde São Paulo pode chegar, mas eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que da temporada para cá incorporou demais o elenco. E se no ano passado chegou na final do Paulista, semifinal de Copa do Brasil e final de Sul-Americana, talvez a perspectiva para esse ano seja melhor do que a gente imaginava. E aí, concordam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!